TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã. Começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o programa deste sábado, dia 3 de maio. Como de costume, o programa vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar os resultados da Caminhada Azul do GAAP, de conscientizar a população sobre as pessoas invisíveis e de acompanhar o desenvolvimento do jogo Combates de Rua. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui já ao vivo com Poliana Seabra, que vai conversar um pouco com a gente sobre como é que foi a Caminhada Azul do GAAP que aconteceu no domingo, dia 27 de abril. Boa tarde, Poliana, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Muito obrigada por receber aqui. Estou muito feliz pelo convite. Para a gente começar, você pode só se apresentar, falar como é que você faz, como que você trabalha na instituição? Claro. Bom, muito prazer. Meu nome é Poliana. Eu trabalho no setor de acolhimento do GAAP, eu sou psicóloga e aí eu trabalho diretamente com as famílias. Atualmente o GAAP atende cerca de 400 pacientes, entre crianças e adolescentes autistas. Então, para a gente poder começar, você pode falar um pouco sobre o Grupo dos Amigos Autistas, que quem não conhece, quem não sabe como é que é, Grupo dos Amigos Autistas de Petrópolis. Isso aí. Isso que significa a sigla GAAP. Pode falar um pouco para a gente sobre como é que funciona o trabalho da instituição, desse grupo? Claro, o GAAP é uma ONG de Petrópolis. Atualmente a gente tem 400 pacientes, Todos os pacientes que estão no GAAP são autistas, têm diagnóstico de TEA fechado. É uma ONG multidisciplinar, então a gente atende, a gente tem psicologia, pedagogia, musicoterapia, inclusão digital. É um trabalho humanizado, é um lugar onde tem muito amor envolvido, é um trabalho muito bonito e atualmente é uma referência na cidade de Petrópolis. A gente fica muito feliz em a gente ver as ações do GAAP e realmente é muito bonito e é muito importante também. Sim, claro. É muito importante que nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente tem visto que certas pautas que sempre foram muito importantes, elas estão ganhando um reconhecimento maior, estão alcançando mais pessoas, exatamente. Sim. A visibilidade tem aumentado muito mais, a gente fica muito feliz com esses resultados, mas é claro, já melhorou, mas a gente quer mais. Com certeza. Porque ainda tem espaço e precisa aumentar muito para alcançar o maior número de pessoas possível. Com certeza. Mas a gente veio especificamente para conversar sobre a Caminhada Azul, que eu já vou mostrar aqui. Ganhamos uma camisa da Caminhada Azul deste ano. E vou te perguntar, como é que foi a caminhada deste ano que foi realizada neste último domingo, dia 27? A caminhada do dia 27 foi um sucesso. Nós tivemos muitos familiares de autistas, muitos apoiadores, a sociedade civil esteve presente, os influenciadores da cidade, a prefeitura. Então, assim, foi uma caminhada muito bonita. Reunimos muitas pessoas, todo mundo com o mesmo propósito. Nós tivemos alguns apoiadores esse ano, então nossa caminhada foi em parceria com a APAI, com a Pestalozzi, com a Incluir Petrópolis, com a OAB. Então, ver esse trabalho em rede, todo mundo ali com o mesmo propósito de promovendo a inclusão, com a camisa azul na rua, foi muito bonito, foi muito bacana. A gente fica muito feliz, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui no ar, você me falou, tinha 1.200 camisas e pelo menos 1.100 foram. Sim, nós tivemos também aquelas pessoas, que não conseguiram pegar a camisa ou então que o tamanho não servia. Então, assim, com certeza a caminhada passou de 1.000 pessoas e, assim, as ruas de Petrópolis ficaram azuis, ficaram lindas. Esse ano a caminhada mudou o percurso, foi pelo centro histórico e eu acho que foi um ponto super alto, porque as pessoas no prédio podiam participar. A gente teve até umas senhoras que ligaram para o GAAP falando assim, poxa, da próxima vez bota uma placa maior, porque a gente estava lá no alto do prédio e queria ler. Então, assim, a gente já anotou as dicas delas para melhorar para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esse ponto foi fundamental, A gente trocou esse percurso, a gente terminou num lugar seguro, onde as crianças podiam correr, podiam brincar, Não ficava passando muito carro ali dentro do palácio. Então, todo mundo conseguiu se divertir, conseguiu conversar no final. Foi muito, muito bacana.
A gente fica feliz que tenha tido esse ótimo resultado e é muito legal também ver essa participação do Estudo Sociedade, como você falou das senhoras que estavam no alto do prédio. Sim, elas participando e dando tchau pra gente, interagindo e querendo participar de alguma forma, foi bem legal. Esse percurso pelo centro histórico permite isso, né? Porque você está passando verdadeiramente, como já diz, pelo centro histórico da cidade, então o coração da cidade está ali e é um negócio, e até a gente pode dizer que é uma metáfora, porque é algo que realmente tem que passar no coração das pessoas. Com certeza. E a gente fica muito feliz e a gente acha, eu pessoalmente vou falar, eu acho muito legal esse papel, muito legal esse projeto. E a gente fica muito feliz com esse resultado, que realmente é um momento muito bonito. A gente vê aquela rua que está toda azulzinha e é muito legal. E é extremamente importante, né? Porque as pessoas muitas vezes podem não compreender exatamente o porquê de fazer uma caminhada. Mas a caminhada chama atenção, né? Sim, a caminhada, né, acontece, o GAP organiza essa caminhada já em várias edições. Essa edição de 2025, a gente teve um apoio muito grande da prefeitura, um apoio, né, das outras instituições da cidade, o prefeito, o Ingo, o secretário da pessoa com deficiência, né, eles entraram nessa com a gente, providenciaram as blusas e toda a estrutura necessária, né, CP Trans. Então, assim, esse ano a gente teve um apoio muito, muito bacana. Foi bem legal. E essa caminhada azul, a gente comemora, né, no dia 2 de abril, a gente celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, geralmente, a nossa caminhada ela acontece no primeiro domingo do mês de abril. Só que esse ano a gente teve um problema com a chuva, então a gente precisou adiar e a gente estava até inseguro, né, pensando, poxa, a gente já tinha marcado a data, agora vai ter que reagendar, falar com todo mundo. Então a gente estava naquela de será que vai ter sol, será que não vai? E foi um dia lindo, foi um dia de céu azul. Todo mundo pegou sua blusinha, todo mundo foi. Quem não foi mandou mensagem, falou, olha, eu tô com o coração aí, infelizmente não consegui, mas ano que vem eu tô aí. Então todo mundo vestiu a camisa. É uma caminhada para conscientizar as pessoas sobre o autismo, né? Porque é uma coisa que a gente enfrenta o ano todo, né? A nossa instituição, ela trabalha o ano todo. Ela não trabalha só em abril. Mas abril é o mês que a gente tem para realmente botar nosso grupo na rua, para falar sobre a nossa causa, promover a inclusão, respeito, empatia, né? E chamar as pessoas, tipo, poxa, você conhece o autismo, você sabe o que é? Vem aqui, a gente está aqui para te explicar, para te orientar. Vamos entender, né? Entendendo, a gente consegue promover espaços mais inclusivos. Sem dúvida, espaços inclusivos que são necessários na nossa sociedade. Certeza. As pessoas têm todo o direito de viver uma vida plena com as diferentes condições que elas apresentam. E a gente fica muito feliz vendo essa parceria de diversos órgãos da sociedade civil e também do Executivo Municipal realmente abraçando essa causa que é tão importante para a cidade. Com certeza. E como você falou, apesar da caminhada ser realizada, um pequeno parêntese até, que a caminhada, ela foi no dia azul, realmente, um dia iluminado. Foi linda. Porque na semana passada a gente teve chuva em grande parte da semana. Essa semana começou com chuva, mas no dia da caminhada azul, felizmente, o céu estava bonito e foi perfeito, né? Todo mundo que olhava pra mim, ai, vai chover, eu falava, não, cruza os dedos, vamos pedir sol, vamos pedir sol, vamos pedir sol. E aí todo mundo com aquela energia positiva, um dia lindo de céu azul. E aí todo mundo caminhou com sol, todo mundo caminhou, finalizamos com fotos lindas no palácio com céu azul. Todo mundo conseguiu aproveitar. A gente fica muito feliz com esse resultado. Mas agora voltando, porque eu precisava fazer esse parêntese, porque realmente é algo que é um sinal que realmente tinha que ser nesse dia 27. Tinha que ser. Mas agora retornando, como você falou, o trabalho, apesar desse dia especial para fazer a caminhada, o trabalho do GAP funciona o ano inteiro, né? O GAP funciona o ano inteiro. O GAP funciona o ano inteiro, a gente tem outras ações, inclusive, a gente promove bingo, bazar, a gente tem, né, outros jeitos, então assim, a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais o que vai acontecer, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. A gente está sempre com a cabeça na frente, né? Então eu já estou assim, no ano que vem, o que a gente pode fazer, o que a gente pode incluir, porque a gente precisa manter o GAP, né? Então assim, é uma ONG, então a gente tem custos, a gente tem algumas demandas que a gente precisa dar conta, então a gente está sempre promovendo essas ações para a gente conseguir manter nossa instituição funcionando da melhor forma possível. Eu vou pedir até para a produção colocar na tela aqui, que eu já pedi. Por favor, colocar aqui a chave do Pix para as pessoas que quiserem contribuir com a instituição, porque é um papel muito importante que eles tomam aqui na nossa cidade imperial e é muito importante que sejam apoiados, tanto o GAP aqui em Petrópolis e, se existirem outros, que eu acredito que existam, outros grupos de apoio aos autistas,
em diversas cidades, que as pessoas apoiem, porque realmente é muito importante que esse público seja apoiado. E o GAP, como você mesmo falou, uma organização não governamental e que precisa desse apoio, porque faz um papel muito importante e precisa de uma participaçãozinha do resto da sociedade para poder se manter. Com certeza, a sociedade civil ela é fundamental, né, para a gente conseguir manter a nossa instituição. E a gente percebe esse apoio, né? Às vezes a gente posta alguma coisa, poxa, a gente está precisando de ventilador, coisas simples. E aí, prontamente, alguém fala assim, quantos? Como é que eu faço para ajudar? Onde eu entrego? Então, assim, é muito bonito essa troca, sabe? Ver que as pessoas realmente estão, poxa, caramba, o GAP faz um trabalho bonito, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso estar lá? Então, eu quero conhecer o GAP, eu quero saber do trabalho, eu quero participar de alguma forma, me procura, vai lá na instituição, liga pra gente, tipo, poxa, eu tô interessada, mas eu não sei como, vem conversar com a gente com certeza vai conseguir o melhor para os dois lados. E para quem quiser procurar a instituição, onde que ela se encontra? Procurar no sentido de vaga ou procurar no sentido do local? O local mesmo. Tá. Fica na Rua Santos Dumont, 604. É logo depois daquela clínica de idosos. Tem uma clínica ali, do lado tem o GAP, bem na curvinha assim. Ele fica escondidinho assim, parece pequenininho, aí quando você entra lá, descobre que é um mundo. Descobre um mundo ali. E é muito importante. E para quem quiser procurar agora no outro sentido, quem quiser procurar vocês mesmo? O GAP, a gente atende pacientes com diagnóstico, né, de TEM. Então, se você tem interesse, precisa da vaga, tem uma fila de espera, mas você consegue ligar ou ir presencialmente na instituição para colocar o nome. Então, a gente anota, tem um caderno, e aí a gente vai chamando no caderno. Eu falo que o GAP, ele ainda é um pouco antigo, né? Então, é realmente o caderno, e a gente vai tudo bonitinho, pela caneta, escrevendo. E aí a gente tem a outra forma agora, que é pela regulação, né? E aí são os pacientes que ainda não têm diagnóstico e precisam de diagnóstico. E aí a gente tem agora o projeto de triagem no GAP. A gente tem um neuro, a gente tem uma psicóloga, uma fono, que elas fazem essa avaliação multidisciplinar e a criança sai com diagnóstico. E aí você vai no PSF ou no ambulatório, você coloca o nomezinho e fala assim, quero participar da triagem do GAP. A pediatra também pode dar o encaminhamento e aí bota na regulação e vai aparecer pra gente. E aí tem essa fila e a gente vai chamando conforme vão surgindo as vagas. Nossa, mas esse trabalho é muito legal mesmo, porque eu vou falar pessoalmente, eu já conhecia a parte do GAP que apoiava as pessoas que tinham diagnóstico. Mas esse outro serviço também de ajudar as pessoas a conquistarem um diagnóstico, além de muito legal, é muito importante. Sim, foi um convênio que a gente conseguiu com a Secretaria de Saúde. E a gente tem um neurologista, que é o Dr. Marcos, uma psicóloga, uma fono, uma nutricionista, e elas fazem essa avaliação, e aí discute, né, o caso mesmo, pegam aquela criança e viram ela de ponta cabeça, e ela sai de lá com diagnóstico, ou TEA ou não TEA, né, e aí se for TEA, a gente pega como paciente. Hoje a gente já atingiu o número de vagas, mas a gente tem essa fila, e assim, é uma fila que demora, mas funciona, ela anda, então assim, eu sempre falo, calma, mãezinha, tá aqui, a gente vai chamar, a gente vai conseguir. Tem que ter calma, né? Porque a gente tem algumas questões que a gente ainda está discutindo, que a gente quer resolver, mas é aquilo, é um espaço, né, que a gente tem, pequeno, e a gente precisa dar conta de muita coisa. Então a gente ainda está nesse processo. Mas o trabalho é lindo, ele funciona, eu falo que quem trabalha no GAP tem muito amor pelo que faz, porque é um trabalho muito bonito. Um trabalho muito bonito que contribui muito para a sociedade como um todo. Sim. É realmente muito importante e a gente fica muito feliz que seja realizado. E aquele negócio que você falou, é um espaço pequeno, mas com essa visibilidade que vocês têm, com isso, só tende a melhorar, só tende a aumentar. Por isso é porque importante, realmente é um serviço muito importante. Com certeza. Mas olha, Poliana, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado também. Vou pedir para a produção colocar aqui dessa camisa linda que a gente recebeu aqui. E fica o convite para o ano que vem, né? Para quem quiser participar. Com certeza. E não só para a Caminhada Azul, para as outras ações, acompanhar as redes sociais do GAP. Quem tiver interesse também já sabe os endereços, porque realmente é um trabalho muito legal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Hugo. Eu que agradeço.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Lucas Nunes, que é defensor público, e a gente vai conversar um pouco sobre a questão sociocultural das pessoas em situação de rua. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Tudo certo por aqui, agradeço o convite do Correio para essa entrevista. Sou defensor público titular do Núcleo de Tutela Coletiva sediado em Petrópolis e sou responsável pela atuação na seara coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, Lucas, para a gente começar, você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão das pessoas em situação de rua? De qual é o tamanho, não qual o tamanho, mas o que seria essa situação e o que pode gerar ela? Sim. Antigamente, tínhamos até o hábito de chamar essas pessoas de mendigos ou pessoas de rua. Hoje em dia, o termo mais adequado é pessoa em situação de rua. E essa palavrinha situação, ela é muito importante, porque a pessoa que está nessa situação, ela está por uma causa transitória. Ninguém vai morar na rua porque simplesmente quer morar na rua. Isso não existe. Essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade extrema. E são múltiplos fatores, são fatores intersetoriais. Podem ser fatores de ordem econômica, rompimento com vínculos familiares. Também, algumas dessas pessoas, elas podem estar na rua, nessa situação de rua, pelo fato de estarem com problemas relacionados ao alcoolismo, ao uso de drogas, problemas da saúde mental também. Então, são inúmeros fatores que acarretam que essas pessoas sejam levadas a essa situação extrema de ter que morar nas ruas. Então, são pessoas hipervulneráveis e são um público que necessita de uma proteção especial do Estado, do município, e principalmente da Defensoria Pública, que é a instituição vocacionada para a defesa das pessoas em condição de vulnerabilidade social, como no caso, as pessoas em situação de rua fazem parte desse grupo. E Lucas, como você mesmo destacou, é muito importante que seja dada uma atenção especial para essa situação, para essas pessoas. Os órgãos públicos, o Estado no geral,
ele tem alguns aparelhos, não é mesmo, que conseguem fazer com que a pessoa seja acolhida mesmo que temporariamente. Quais são eles? Sim, a legislação prevê a criação de espaços, casas, abrigos, que são os chamados antigos abrigos, né, mas que hoje em dia eles devem ter um outro nome. Antigamente os manicômios, que assim não podem ser hoje em dia mais ditos dessa forma. Então são lares para que essas pessoas tenham um abrigo, ainda que de forma temporária. E o poder público deve viabilizar meios para que essa pessoa saia dessa situação. Muitas vezes elas precisam de uma ajuda. São pessoas que sequer têm um documento. Então, a Defensoria, o poder público, eles têm que agir justamente para fornecer esse mínimo de cidadania para essas pessoas e tentar ajudá-las a sair dessa situação transitória. E para a pessoa que, infelizmente, se encontra nessa situação por esses diversos motivos que falou, como é que a pessoa pode procurar um desses aparelhos? Exatamente, Hugo. Essas pessoas, por estarem em uma condição de vulnerabilidade extrema, elas têm uma dificuldade que é buscar os seus direitos. Elas têm dificuldade de acesso aos aparatos mínimos, elas têm dificuldade de acessar a defensoria, de acessar o poder judiciário, de acessar o aparato público do município, do estado. Então, justamente, a gente precisa de uma busca ativa. Os órgãos públicos eles têm que estar à disposição, uma disposição proativa para buscar essas pessoas, para que possam efetivamente trazer os direitos para essas pessoas. Então, assim, quem se encontra nessa situação, o ponto de entrada é o Centro POP, que em Petrópolis ele está sendo reaberto nesse mês, foi passado por obras, então a prefeitura melhorou muito a estrutura que tinha antigamente. Então, hoje em dia, a gente já tem uma estrutura melhor e no Centro POP, que é o centro de acolhimento, é a triagem inicial, essas pessoas elas têm acesso à saúde, elas têm acesso à educação, a psicólogos, e a partir dessa entrada dela no sistema, o município vai fazer o atendimento individualizado dessa pessoa e, dependendo da demanda que ela tiver, pode encaminhá-la para outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Pode entrar em ação para que essa pessoa possa ter, por exemplo, algum benefício previdenciário garantido, ela pode ter uma pensão a receber, nunca se sabe. Então, é preciso resguardar esse acesso dessas pessoas aos direitos básicos. E, para isso, as instituições públicas elas devem adotar uma medida proativa, uma busca ativa dessas pessoas. Porque se a gente for esperar ficarmos inertes, aguardando que essas pessoas venham até nós, esse público vai vir, mas vai vir um volume, uma quantidade muito menor do que se nós estivermos à disposição de buscá-los para ajudá-los. Esse ponto é muito importante, porque muitas das pessoas, elas às vezes podem querer justamente esse auxílio, podem querer essa ajuda, mas elas se encontram em uma situação que elas não têm onde viver, muitas vezes não têm o que comer. Então, o acesso à informação também é algo que fica muito menor. A pessoa tem mais dificuldade de ter esse acesso à informação. Então, essa procura da Defensoria Pública, das instituições públicas, é muito importante porque, às vezes, a pessoa quer ter essa ajuda, mas ela, infelizmente, não sabe como e o que procurar, não é mesmo? Exatamente, Hugo. Você tocou no ponto nodal da questão. As instituições elas devem fazer essa busca ativa. Essas pessoas elas se encontram numa condição de vulnerabilidade tão extrema que elas têm vergonha de acessar, vergonha de perguntar os direitos, e essas pessoas muitas das vezes sequer têm uma certidão de nascimento, um CPF regularizado, um documento de identidade, elas não têm os direitos mínimos. São como se fossem pessoas anônimas, mas são pessoas que existem. Elas precisam ter essa visualização, essa viabilidade, e a partir daí as instituições públicas ajudá-las, serem um impulso para que essas pessoas possam sair dessa situação. Um exemplo que a gente tem comumente no dia a dia é que
pela falta dessas pessoas terem um CPF, elas sequer conseguem ter um benefício especial, por exemplo, o Bolsa Família, ou o auxílio emergencial, que foi recentemente implementado durante a pandemia. Muitas dessas pessoas sequer tiveram acesso a esses benefícios, mesmo elas tendo as condições preenchidas, ou seja, serem pessoas de baixa renda. No caso, pessoas extremamente de baixa renda ou renda zero. Então, elas tinham o direito à implementação desse benefício, mas por conta dessa vulnerabilidade, sequer ter um documento ou sequer saber que elas teriam esse benefício, elas acabaram ficando desprovidas de um direito básico. Realmente é uma questão muito importante que seja feita essa procura para justamente dar visibilidade para essas pessoas. Se eu me recordo bem, a gente teve uma redação do Enem recentemente falando justamente sobre essa situação das pessoas invisíveis, que são pessoas que existem, pessoas que têm seus direitos, mas que infelizmente por conta de uma falta de documentação, uma falta de instrução, não conseguem ter o que devem ganhar por direito e infelizmente ficam muito alheias à sociedade. E com esse trabalho das instituições públicas, a pessoa consegue, pelo menos aos poucos, né? Porque a gente sabe que não é uma situação que vai mudar de uma hora para outra, mas que a pessoa consegue aos poucos ir se recolocando na sociedade, não é mesmo? Exatamente, Hugo. Você bem referiu a prova do Enem, que trouxe esse tema na redação. Isso gerou um impacto muito grande, porque trouxe o tema para um debate nacional. E agradeço aqui também a oportunidade de vocês estarem trazendo esse tema à pauta. É muito importante que a gente dê essa visibilidade a essa população, porque muitas das vezes elas são invisibilizadas e as pessoas elas não têm a noção da extrema vulnerabilidade dessas pessoas. Volto a afirmar novamente, ninguém mora na rua porque quer. A pessoa chega nessa condição porque ela está realmente muito fragilizada. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado e são pessoas que elas querem sair dessa situação, elas não querem permanecer, ninguém quer morar na rua e ninguém quer permanecer morando na rua. Então, o poder público, a sociedade civil também tem o dever de colaborar e juntos, para melhorar como sociedade, como civilização, é um dever nosso agir para garantir os direitos dessa população. É verdade, você até falou um ponto que eu ia destacar, porque realmente é muito importante o trabalho das instituições públicas, é muito importante o trabalho de todos esses serviços, mas também é muito importante que a sociedade, as pessoas em si, elas tenham uma visão diferenciada, consigam olhar sem preconceito, conseguir olhar como uma pessoa que realmente está precisando de ajuda. É um papel muito importante e que deve ser um papel, uma ação, uma atitude, uma mudança de visão que a sociedade como um todo precisa ter para poder enfim tirar essas pessoas desta situação que é tão complicada e as deixa tão vulneráveis. Exatamente, Hugo. E justamente pensando nisso, a Defensoria Pública, em parceria com o município de Petrópolis, Secretaria de Assistência Social, e também em parceria com o Estado do Rio de Janeiro, através do Detran, está fazendo uma espécie de uma caravana de cidadania, uma caravana de direitos, e nós vamos fazer a primeira ação social do Centro Pop de Petrópolis, agora sendo reinaugurado, e com essa, a Defensoria fez a ponte com essas instituições e vai levar no próximo sábado, dia 26, a gente vai levar essa caravana de direitos e lá nós vamos ter o Detran, vamos ter a Defensoria, vamos ter também uma parceria com o cartório do Registro Civil, do primeiro Registro Civil de Petrópolis, também muito importante. Então, essas pessoas vão ter esse acesso facilitado. Elas não vão precisar vir até as instituições. As instituições vão até elas, no local delas, e lá no Centro Pop, vamos prestar todos esses atendimentos. As pessoas que não tiverem certidão de nascimento, vamos conseguir imediatamente ali uma via com a parceria com o cartório. As pessoas que estão sem documento de identidade vão conseguir ali diretamente com o Detran. Se precisar de algum equipamento de saúde ou assistência social do município, vai conseguir ali diretamente. Se precisar de algo que demande uma assessoria jurídica, implementação de algum benefício,
estiver precisando saber de algum direito, a Defensoria Pública vai estar ali para auxiliar essas pessoas. E também a Defensoria tem um papel muito importante, que é o papel de educação em direitos. E aqui, novamente, agradeço o espaço, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é uma educação em direitos, a mídia educando a população no geral, e a Defensoria Pública tem essa diretriz constitucional de promover uma educação em direitos, e a gente fica muito contente com essa abertura, não só dos canais de mídia de Petrópolis, que tem acolhido, mas também o poder público. É muito importante frisar essa parceria com o município de Petrópolis, que tem esse olhar diferenciado para essas pessoas. Então, a gente está tendo um olhar diferenciado do município. Isso é muito importante, porque poderia ser a gente ter que ajuizar uma ação civil pública contra o município ter que cumprir algum determinado ponto específico para melhorar a situação dessas pessoas. A gente não precisa disso. A gente resolve os problemas de Petrópolis com a atual gestão do município de Petrópolis diretamente no diálogo franco, na conversa. Então, isso tem dado muitos frutos, não apenas para esse público específico, mas para diversas outras demandas. No mês passado, nós celebramos um convênio com o município para instituir em Petrópolis a Câmara de Resolução de Conflitos da Saúde. Então, deixaremos de ajuizar ações para ter um contato direto com o município, resolver esses problemas de forma administrativa, trazendo com isso celeridade para que os munícipes, para que os cidadãos tenham acesso aos seus direitos de forma célere. Ninguém quer ficar aguardando o desfecho de um processo judicial que pode demorar 2, 5, 10 anos. Essa pessoa tem que se dirigir à defensoria sem número de vezes, perder dia útil de trabalho, gastar com passagem. Então, a gente tem todos esses mecanismos, a defensoria está trabalhando para facilitar o acesso dessas pessoas, e o município de Petrópolis tem sido um grande parceiro para a gente impulsionar essa nova visão de diálogo interinstitucional. Olha, Lucas, realmente um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate, e realmente, como você falou, a gente está fazendo essa entrevista aqui também tem um papel social muito importante. Fico também feliz em saber que está tendo essa parceria da Defensoria com o município, porque realmente, com a agilidade dos processos, com a agilidade de qualquer tipo de coisa que a sociedade tenha, porque, como você mesmo falou, já que as coisas estão sendo resolvidas por meio de diálogo, assim é menos complicação para todo mundo e as coisas estão se resolvendo da maneira mais fácil possível. Lucas, quero te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate e por ter falado sobre esses temas tão importantes aqui comigo. Muito obrigado, Hugo, em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a abertura, a disponibilidade, e é isso. Contem sempre conosco, a população de Petrópolis pode sempre contar com a Defensoria Pública. Nós estamos aí para ajudá-los em todas as frentes, e eu na área coletiva como defensor titular do Núcleo de Tutela Coletiva. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Lucas. Mais uma vez, agradecer sempre. E então, gente, tem que realmente destacar esse papel, tem que destacar esse papel da Defensoria, das instituições, e também, como a gente falou, tem que ter essa mudança de pensamento na sociedade, e a sociedade tem que ir se conscientizando aos poucos para poder realmente recolocar essas pessoas que estão em situação de tamanha vulnerabilidade de volta dentro dos conformes, de forma que elas com certeza não queriam ter saído. Gente, vamos encerrar a nossa entrevista agora com o Lucas Nunes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora,
aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Jadir Vale, que vai falar um pouco sobre o jogo Combates de Rua. Boa tarde, Jadir, tudo bem? Pode se apresentar? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Muito prazer, meu nome é Jadir Vale. Para quem não me conhece, eu sou criador de jogos e HQs indies. Atualmente eu estou produzindo o jogo Combate de Rua, que, para quem não conhece também, é um jogo de luta inspirado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter, The King of Fighters, só que o diferencial dele é que, além dos personagens serem todos originais, criados por mim e pela minha esposa, os cenários, a ambientação, a história se passa toda aqui na cidade de Petrópolis. Então você vai ver lugares, pontos turísticos, lugares comuns, tudo ambientado ali nos cenários do jogo. Então vai ter pontos turísticos, né, como, por exemplo, 14 Bis, e também, ao mesmo tempo, contrastando com lugares como Terminal Correias, Bairro Castrioto. Então essa é a pegada assim do jogo, trazer Petrópolis para esse ambiente virtual dos jogos de luta 2D. É uma abordagem muito interessante e muito diferente do que a gente já está acostumado. Petrópolis já é uma cidade que tem uma certa visibilidade, que é uma cidade turística, mas desse jeito é uma visão que eu diria que é única, uma visão pioneira da cidade. E um jogo de luta é realmente algo bem diferenciado. Jadir, você já viu algumas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate, mas é a primeira vez que eu te entrevisto. Você pode falar um pouco de como que surgiu a ideia de fazer esse jogo? Então, claro. O Combate de Rua, ele nasceu muito tempo atrás, né, quando eu ainda era um moleque, assim, criança, que eu queria muito fazer um jogo de luta, que eu cresci jogando esses jogos nos anos 90, né? Então tive muito contato com Mortal Kombat, Street Fighter, então eu sempre tive uma vontade de querer fazer uma coisa nesse estilo com os meus personagens. Só que na época eu tinha 12 anos, não tinha conhecimento de programação, não tinha conhecimento de qual ferramenta usar, não tinha nem computador, então eu fiz um joguinho de carta, né, que na minha imaginação de criança era como se fosse um jogo de luta, né. Então eu acabei criando esses personagens, criando aquele contexto, fui amadurecendo, né, fui envelhecendo, fui estudando técnicas de desenho, aí eu comecei a fazer meus próprios quadrinhos, isso antes de publicar profissionalmente, né. E aí foi evoluindo essa história até que quando chegou em 2015, eu lancei o meu primeiro quadrinho impresso, né, que foi o que marcou o início do meu estúdio, da minha carreira como produtor independente. Aí, de 2015 até 2019, eu trabalhava só com quadrinhos, divulgando em eventos, lançando volumes novos e tal. Teve até uma das minhas séries que também se passava em Petrópolis, que era Mestre dos Combates. Só que aí veio a época da pandemia, e isso aí meio que deu uma freada em todos os planos que eu tinha, assim como aconteceu com todo mundo, né? Foi uma coisa que parou todo mundo. E naquele tempo que estava ocioso, né, não tinha evento, não tinha como lançar os quadrinhos, depender só da internet não estava dando muito certo, né, porque era muita gente postando, o algoritmo não entregava e tal. Aí eu pensei, pô, vou usar esse tempo livre aqui para estudar um pouquinho de animação. E aí nessa brincadeira de estudar animação, eu acabei falando, pô, e se eu tentasse colocar isso aqui num jogo e tal? Aí foi onde começou o embrião
do projeto que acabou se tornando Combate de Rua. Dentro dessa brincadeira, eu pensei, pô, já que eu vou começar a fazer esse jogo de luta, por que eu não trago algo que o pessoal de fora faz? Que se você for pegar jogos como The King of Fighters ou Street Fighter, coisa do tipo assim, eles sempre têm cenários no Japão, que é onde a produtora ficava, e em alguns deles tinha cenários do bairro onde a produtora ficava, principalmente a SNK com The King of Fighters, então você via lá o prédio da empresa e tal, e eu pensei, pô, por que não fazer isso no meu jogo? Em vez de colocar uma ambientação, uma cidade criada, fictícia, ou uma cidade genérica, né, pra não falar que é nada, por que eu não coloco Petrópolis? Por que eu não coloco eles lutando em frente ao Palácio Cristal, coloco eles lutando em frente ao rodoviário de centro? Daria uma ideia interessante, esse urbanismo assim. Aí foi onde que entrou mesmo de vez essa ambientalização aqui na cidade, que uma das coisas que eu sempre me incomodo com o que acontece, que infelizmente aqui a gente tem muitas tragédias, né? Acontece muitas chuvas e tal, e a mídia divulga muito que Petrópolis está acabando, que está sendo destruída, que é isso, que é aquilo, mas quando as coisas começam a ficar bem, não tem essa divulgação, a Petrópolis está bem, está recebendo evento, está isso, está aquilo. Eu queria mostrar para as pessoas que Petrópolis também não é uma bomba relógio que vai explodir, que vai destruir a qualquer momento, que aqui também é um lugar legal, tem as suas belezas, é um lugar que vale a pena visitar, mesmo que o jogo de luta não seja exatamente para isso, mas também é uma forma de divulgar essa cidade bonita que a gente vive, para homenagear essa cidade que eu nasci e cresci aqui. Então, eu acho que tudo acabou combinando para fazer com que esse projeto ficasse com essa cara, com essa ideia, com essa ambientação. A ideia, a maneira com que o projeto surge, desde lá de trás, desde a sua infância, até aqui é muito interessante e muito importante também essa valorização da cidade de Petrópolis. Muito interessante a maneira com que você trata isso, porque realmente é uma valorização indireta. É um jeito, querendo ou não, entre aspas, uma publicidade diferente da cidade, porque realmente Petrópolis é uma cidade que, sim, tem seus problemas culturais, problemas sociais, socioambientais, porém, Petrópolis também é uma cidade muito histórica. Petrópolis tem uma história muito rica, tem diversos pontos turísticos e realmente muitas vezes acabam que eles ficam meio que em segundo plano por conta desses problemas que que você se referiu e eu acabei de relembrar. E é muito interessante essa maneira diferente que você está trazendo essa parte da cidade. E muito legal mesmo, muito diferente. Eu acho que o principal ponto, a palavra que define é diferente. Uma maneira diferente de enxergar a cidade. E esse jogo ele já está em desenvolvimento há alguns anos, como você mesmo falou. Em que estágio que está mais ou menos agora? Então, esse jogo, né, só para recapitular, eu comecei a produzir ele no final de 2021, se não me engano, foi mais ou menos para setembro, assim, quando começou... Porque eu tinha feito um protótipo antes, né, então esse protótipo ele já era um pouquinho jogável, mas estava com os desenhos assim mais tudo questão de protótipo, né? Tudo rascunho, essas coisas assim, só para testar mesmo a ferramenta, meu quesito de programação. Então, de setembro de 2021 até agora já são 4 anos de produção desse jogo e atualmente eu considero que na produção dos personagens ele esteja 75% pronto, porque de todo o elenco planejado dos inicialmente 16 personagens, né, eu acabei de finalizar o último personagem antes dos chefes. São 4 chefes, então agora eu estou começando a produção dos chefes, que é o que marca essa reta final na produção dos personagens. Lógico que tem outras coisas também que tá em processo de finalização, como os cenários, colocar as pessoas lá nos cenários olhando a luta, as variações que cada round o cenário muda um pouco. Então você pega, por exemplo, o cenário do Moren, no segundo round vai começar a aparecer russo, no terceiro round já tá todo branco assim, tem um cenário do 14 bits que tá chovendo, aí no segundo round ele começa a parar de chover, no terceiro round já parou totalmente de chover. Então tem essas nuances assim, mas a parte que mais demora é a produção dos personagens. Então, por falar mais ou menos nessa questão dos personagens, somando tudo, acredito que ele esteja 70% finalizado. A gente tá muito com o final do jogo no horizonte. Por isso que eu acredito, eu já estou até divulgando, que desse ano não passa. Esse ano esse jogo é finalizado, tudo dando certo, ele vai ser lançado na Steam, para PCs, para o pessoal poder jogar ali. E quem sabe no futuro a gente possa abrir portas até para lançar em consoles mesmo, né? Que vai ser uma coisa muito bacana. Sem dúvida nenhuma, um projeto muito legal, e é muito legal ver também que ele está avançando e já está chegando mais para uma reta final do desenvolvimento. E você pode falar um pouco dos personagens do jogo, como que funciona? Qual que é a história do jogo?
não precisa falar tudo, não precisa dar spoiler, sim, mas sim. só dá uma leve palhinha pra gente. Então, o combate de rua, ele começa com uma pegada que eu sempre gostei de fazer, de se inspirar no mundo real, mas não ser propriamente dito mundo real. Então, a história ela se passa no ano de 2004, né, que seria o nosso passado e tal, só que o que marca o início da história é que, nesse ano de 2004, uma organização criminosa, conhecida como Sindicato do Apocalipse, decide anexar Petrópolis ao seu território. E o que torna eles tão perigosos é que eles têm acesso ao Soro Morte, que é um item que, se a pessoa utilizar, ela desperta habilidades especiais. Então, como a maioria dos membros dessa organização tem esse soro embutido, né, então eles estão derrubando as forças policiais de tudo quanto é lugar que eles param para ver. Então, resumidamente, a prefeita da cidade, que é uma das personagens do jogo, a Mary Neves, uma personagem fictícia, ela, que era uma ex-boxeadora olímpica, ela não aceita isso, então ela decide criar uma força-tarefa para combater essa organização. Então, no meio de alguns eventos que acontecem, que envolve também o outro protagonista, que é o Peter Ferreira, que é o filho do fundador da Escola de Artes Marciais Punho do Dragão Serrano, que é um estilo de artes marciais fictício, eles acabam se unindo para combater essa organização, né, e impedir Petrópolis de cair no território deles. Então, a história gira em torno de desenvolver esses personagens enquanto eles têm esse objetivo em comum, mas cada um entrando na sua própria história, no seu próprio porquê de estar ali. Também ressalto que esse jogo de luta não se passa em um torneio, então o objetivo dos personagens vai ser muito mais além do que simplesmente estar ali no jogo porque, eu vou aqui para ganhar um torneio e ganhar o prêmio em dinheiro, ou seja lá o que for. Então tem toda essa pegada. Atualmente ele tem 5 protagonistas, que é o Peter Ferreira, a Mary Neves, que é a prefeita de Petrópolis, na história do jogo, né? A Bruna Fontes, a Luana Borges e o Ira Barcelos. São 5 dos personagens principais que são os protagonistas da história, além de compor o resto do elenco, né? Que soma mais 3 personagens, que é o Rony Zenk, o Cyborg 80 e o Ralph Fante. Formam os 8 primeiros personagens jogáveis, que assim que você inicia o jogo já tem disponibilizado, mas o jogo conta com 4 personagens desbloqueáveis, 2 chefes finais e 2 chefes especiais, cada um com seu próprio objetivo, agregando nessa história. Lógico que eu falei aqui é muito resumido, até por causa do tempo, essas coisas assim, mas tem várias nuances, cada personagem vai ter seu desenvolvimento, tem um porquê ter ele dali, cada um tem suas próprias técnicas, alguns têm poderes, alguns usam tecnologia, alguns vão no mano a mano mesmo, então é uma pegada assim bem eclética no estilo de artes marciais, de como os personagens funcionam, e eu acredito que quem pega para testar agora vai acabar gostando, porque o feedback tem sido muito positivo quando a gente leva nos eventos. Então, por isso que a gente acreditou que está no caminho certo. Eu falo a gente porque depois que eu casei, a minha esposa, né, começou a me ajudar com a produção do jogo, e isso adiantou muito, né, que eu sozinho não teria chegado tão longe nesse tempo que a gente está. Então, tem que agradecer muito ela, a Carol Moreira, minha esposinha, que ajuda com os cenários. Ela também faz algumas revisões nas cores, enquanto eu faço a animação e a programação. Então, tá tudo indo certinho, e eu peço pro pessoal dar um voto de confiança aí, conhecer um pouquinho mais da história e testar o combate rua e falar o que achou, né? Com certeza. Quem tiver a oportunidade, quem puder também ter um tempo, parar um tempinho para testar o jogo, com certeza vai ser muito bom. E é muito interessante isso que você falou das motivações dos personagens, porque, querendo ou não, a questão do torneio acaba sendo um clichê nos jogos de luta. E fugir dessa mesmice é um ponto muito interessante. Já está fugindo já está se diferenciando em tantos pontos, como a localização do jogo, a ambientação, e ainda a história também é bem diferente. E eu pessoalmente acho isso muito legal. E também, um outro ponto que acaba sendo um clichê dos jogos no geral, não especificamente de jogos de luta, é que os jogos costumam ser repetitivos. Mas como você falou que a gente tem certos combatentes que vão para o mano a mano, outros que usam a tecnologia, poder, isso também vai variando. E isso é muito bom para a pessoa que está jogando. Sim, com certeza. Quando a gente escolhe os personagens que vão compor o elenco do jogo, a gente pensa muito na jogabilidade, como esses personagens vão funcionar ali nos contras, né, nos famosos contras, que é quando mais de uma pessoa pega para jogar, campeonato. Por isso que eu estou lutando muito para deixar o jogo bem balanceado, para que todo mundo possa olhar um personagem, treinar com ele, ter chances de ganhar campeonatos futuros, essas coisas assim. E quando a gente desenvolve esse pensamento de como ele vai lutar, como funciona tudo, a gente atribui isso à história dele. Normalmente as pessoas pensam que são coisas separadas. Eu vou pensar primeiro no movimento dele, depois eu penso como que vai funcionar a história, essas coisas assim. Aqui não, aqui pelo menos
não posso falar dos outros estúdios e tal, né? Mas com a gente, né? Comigo e com a minha esposa, no caso, né? A gente pensa na história e no estilo de luta junto. Então, tipo, pra tudo casar bem, pra não ficar uma coisa muito destoante, que às vezes você vê o personagem ter uma história legal e o jeito dele lutar não combina nada a ver com aquele personagem. Sei lá, às vezes você pega um personagem que é super sério e ele luta Kung Fu, punho do bêbado, né? Então... Não parece tanto ali, parece que está destoando alguma coisa. Nesse caso, a gente está tentando, né, fazer tudo certinho para casar bem, para a pessoa olhar e falar, nossa, realmente, o estilo de luta dele combina com a história dele. Como eu disse, por exemplo, a prefeita da história, ela é uma ex-boxeadora, ela largou o sonho dela de ir para a Olimpíada para entrar na política, por um milagre ela venceu e se tornou a prefeita. Sofre bastante resistência, porque ela está tentando ajudar as pessoas mesmo, e tem pessoas que não querem que ela faça isso, mas quando tem que voltar à luta, ela vai lá e luta no estilo de boxe mesmo, né? E agregando ao poder que ela ganhou, ela usa poderes relacionados a papel. Então, tipo, como ela ficou naquela vida de escritório, todo o poder dela é envolto de pegar o papel, energizar e aquele papel virar tipo um metal. E ela usar isso como projétil, arremessa. Então, além do mano a mano do boxe, ela também consegue funcionar a longa distância. Então, acho que isso que deixa um diferencial para ela, para o pessoal testar, né? Então, e todos os outros personagens têm pensamentos parecidos, têm conclusões que a gente chegou para tentar unir a história com o estilo de luta, né? E é uma coisa que está sendo também muito divertida de fazer. Assim, é uma coisa muito bacana de fazer. Realmente, e é um trabalho que eu vendo aqui, você falando, só de falando, não estou nem falando de você comentando sobre o jogo, que a gente já comentou mais, sim, mas ver que faz com carinho, que realmente é algo que você está fazendo do coração. E falando de um ponto de vista mais pessoal, menos do desenvolvimento, como que você enxerga, vendo lá quando você começou e o ponto que você está agora? Qual que é o sentimento de ver toda essa caminhada até agora? Cara, é uma mistura de gratidão, orgulho, né, e agradecer muito por ter conseguido chegar nessa oportunidade dele estar aqui, né, porque aconteceram muitas coisas, né, quando comecei esse jogo em 2021, então teve a questão das chuvas de 2022, afetou onde eu morava, tive que me mudar e tal, então, tipo assim, teve vários momentos que eu, mesmo com todo o meu otimismo com relação ao jogo, eu pensei que ia acabar desistindo, ia acabar parando no meio do caminho por causa das dificuldades que aparecem na vida, essas coisas assim. Então, depois desse tempo todo, desses 4 anos de produção, ver que ele está no horizonte, assim, ele concluído, é uma mistura de orgulho e gratidão. O orgulho porque eu posso bater no peito e falar, pô, é um jogo que eu fiz, eu e minha esposa a gente fez, a gente pode bater no peito assim e... ver assim, tipo, feito pela gente, né? Não é uma coisa que a gente pegou, que a gente comprou, é um negócio feito com carinho pela gente. E gratidão porque nesse período de 4 anos, muitas pessoas acreditaram nesse sonho. Muitas pessoas compraram a ideia, né? Então isso me deixa muito feliz que, pô, no mundo de hoje muito competitivo, tem muitos jogos incríveis sendo feitos por muitas empresas, até jogos brasileiros também estão começando a despontar, tem muita coisa boa vindo aí e o pessoal dando esse voto de confiança para o meu primeiro projeto nesse campo. Eu fazia quadrinho antes, mas é totalmente diferente de fazer jogo, né? Então, ver essas pessoas que acreditaram, deram esse voto de confiança, eu tenho muito a agradecer as pessoas que estão querendo ver esse projeto ser concluído, agradecer a você e todos os repórteres que pararam para querer me entrevistar, para falar sobre o projeto, agradecer a TV aqui que sempre abre as portas para estar aqui mostrando, divulgando, que é difícil conseguir encontrar tantas pessoas assim que acreditam no seu sonho, porque agora é um sonho, a gente está realizando, é um objetivo, mas começou como um sonho. É tão difícil encontrar pessoas que acreditam no seu sonho, então tem que ter essa gratidão e esse orgulho de ter conseguido chegar onde está, e esse sentimento também evolui para uma determinação de que tem que concluir, tem que entregar esse projeto para todas essas pessoas que deram um voto de confiança serem recompensadas para poder jogar o jogo completo, testar os personagens, desbloquear personagem, ver ali a história, jogar do começo ao fim e se divertir igual eu e todos nós se divertimos com aqueles jogos que a gente jogava na infância ou joga até hoje, né, que gosta e curte, né? Com certeza, a gente está aqui na expectativa para ver quando o jogo enfim lançar. Tá todo mundo e eu estou ansioso e fico muito feliz por ver que você está conseguindo realizar esse sonho. Jadir, te agradeço muito por ter vindo aqui no Correio Petropolitano Debate mais uma vez e é isso. Muito obrigado de verdade por ter vindo aqui.
Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E fique à vontade para conhecer o nosso projeto. Se quiser encontrar nas redes sociais, é só procurar Jadir Vale, com 2 L's, tanto Instagram, Facebook, YouTube. Vai ter lá os nossos perfis oficiais e vocês vão poder encontrar aí o link para baixar o jogo e ver mais informações sobre. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo convite e eu espero aparecer aqui mais vezes, falar do jogo, principalmente, né, quando ele for lançado, né, para falar, ó, prometi e tá aqui, ó, promessa cumprida, tá aí com o jogo finalizado, bonitinho aí. Sem dúvida isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Jadir, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. E agora a gente vai encerrar a entrevista e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.